Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Alane Cunha, sou advogada aqui em Portugal e hoje eu decidi trazer para vocês informações sobre o visto que denominamos de visto D3. Ou seja, esse visto são para aquelas pessoas que são consideradas profissionais altamente qualificados. E eu vou explicar para vocês durante o vídeo o que é que significa isso, para você até verificar se você se enquadra. Lembrando que não basta apenas ser um profissional altamente qualificado, mas que é preciso seguir alguns requisitos para ter aí a obtenção desse tipo de visto. E também vou aproveitar esse visto para falar do Blue Card, que é o que a gente chama de cartão azul também, que muitas pessoas têm dúvidas e eu vou esclarecer essas dúvidas aqui para vocês. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Bom, pessoal, vou primeiro começar aqui explicando para vocês o que é que significa esse tipo de visto. O visto D3, ele é intitulado para aquelas pessoas que fazem parte do que a gente chama de profissionais que exercem uma atividade altamente qualificada. Ele foi pensado de uma forma da Europa trazer mão de obra qualificada de países estrangeiros. Mas o que é que isso significa? E quais são esses profissionais qualificados, né? Você já devem estar se perguntando, porque muitas pessoas pensam que esse tipo de visto são para só pessoas que têm aí profissionais de tecnologia ou de comunicação ou profissionais dessa área, né, dessa gama tecnológica, ou seja, programadores, engenheiros de softwares, enfim. Mas digo aqui para vocês que não são apenas esses profissionais, tá bem? Mas esse tipo de visto, ele abarca também os profissionais que são, por exemplo, pesquisadores científicos, pessoas também habilitadas que vão exercer docência em um ensino superior aqui em Portugal, por exemplo. Pessoas também habilitadas, profissionais, engenheiros, profissionais da área de saúde, profissionais da área jurídica também. São esses profissionais também que são chamados de profissionais altamente qualificados e não só. Tá bem, pessoal? Tem uma lista, inclusive, que até seria bem interessante vocês verificarem, que é uma própria lista mesmo que a gente tira do Instituto aqui de Regularização, que é a AIMA atualmente. Eles têm uma lista de profissionais que se enquadram no que a gente chama de profissionais altamente qualificados. Então, eu vou deixar aqui no link também na descrição desse vídeo para vocês verificarem, tá certo? Então, ok, você verificou aí, opa! Sou um profissional altamente qualificado, o que é que eu preciso para aplicar esse visto? E aí entra realmente algumas questões importantes que eu preciso chamar a atenção de vocês. Por quê? Para esse tipo de visto, você não basta apenas ser profissional. Você também precisa estar habilitado para atuar em Portugal. Ou seja, se você, por exemplo, é um advogado, você precisa ter a inscrição aqui na Ordem dos Advogados Portugueses, porque eles vão pedir as suas habilitações acadêmicas, tá bem? Muita atenção a isso. Outra coisa também, diplomas, tá? E esses diplomas, ou seja, eles partem do pressuposto de que você tem um ensino superior e que você aí fez uma licenciatura, uma graduação, enfim, um mestrado, e eles vão pedir também esse seu histórico acadêmico. Então, atenção a isso. Outro detalhe também para aplicação de visto, dependendo do que você se enquadre, ou seja, imagina que esse tipo de visto, ele é enquadrado para esses profissionais. Por exemplo, engenheiros, tá? Eles precisam estar inscritos aqui na Ordem dos Engenheiros daqui, que inclusive, atenção, você consegue se inscrever na Ordem daqui de Portugal. A partir da sua ordem aí da inscrição, da sua ordem de engenharia, que é o CREA, aí no Brasil você consegue pedir essa inscrição, tá bem? Então acredito também que temos algum vídeo aqui no canal falando um pouco sobre esse trâmite, foi a doutora Gabriela também, que fala um pouco sobre essa inscrição dos engenheiros, então é interessante também
vocês verificarem isso. Mas eu tô pegando aqui um profissional a título de exemplo para vocês. Então, esse profissional, ele já precisa estar habilitado para atuar aqui em Portugal, ou seja, ter essa inscrição na Ordem dos Engenheiros Portugueses para solicitar esse tipo de visto, por exemplo. Além disso, precisa também ter um contrato de trabalho com duração de no mínimo 1 ano. Ou seja, você tem que ter um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho, tá certo? Para que você se aplique, isso é um dos requisitos também para esse pedido de visto. Além disso, claro, tem outros requisitos que você precisa verificar. Por exemplo, além disso, você precisa ter uma remuneração em um determinado padrão, ou seja, não é pelo salário mínimo, você precisa ganhar um pouco acima. E acima, por exemplo, dependendo aí do quadro, e vocês depois vão entender quando vocês forem ver essa lista, ou você precisa estar ali, ganhar o equivalente a 1.500 euros ou 1.800 euros, basicamente aí arredondando. Lembrando que o salário mínimo português, esse ano 2024, ele aumentou. Ele está em 820 euros. Então, isso também impacta nos pedidos de vistos que vocês vão solicitar. Mas para os profissionais altamente qualificados, eles não são observados pelo salário mínimo, tá? Diferentemente de outros tipos de vistos, por exemplo. Mas ele tem que ter aí uma remuneração mais elevada, tá certo? Para esse tipo de visto. E aí também, pessoal, o que é importante você verificar para pedir esse tipo de visto, se você realmente cumpre todos esses requisitos. Porque se faltar um desses requisitos, você já não se enquadra nesse tipo de visto e você talvez se enquadre em outro. Então, muito cuidado também quando você for fazer essa aplicação. Por isso que a gente sempre bate aqui nessa tecla de que é tão importante você fazer primeiro um planejamento migratório antes de realmente aí estar mudando de país, porque é importante você falar com uma consultoria, um profissional realmente que atue nessa área, para ele verificar juntamente com você se você tem toda a documentação necessária, se você não se aplique em um tipo de visto, se você se aplica em outro, tá bem? É interessante vocês sim sempre fazerem aí esse planejamento migratório. Se vocês estão gostando desse vídeo, deixem aqui o seu like, tá bom? É muito bom para nós também, para sempre estarmos aqui trazendo também informações para vocês em relação à imigração, em relação a esses procedimentos, até também na área empresarial, na área de propriedade industrial, tá certo? Então, vamos lá dar essa força também aqui para o nosso canal. E continuando, e em relação ao Blue Card, que muitas pessoas me perguntam, principalmente os profissionais aí de TI, de tecnologia, né? Que sempre aí estão perguntando, o Blue Card, eu sei que na Europa tem o Blue Card, o que é que isso significa, como é que eu posso obter? Gente, é o seguinte, o Blue Card é o cartão azul que te permite, inclusive, e isso aqui é interessante falar pra vocês, tá? Não é um tipo de visto, é um título de residência, que ele inclusive é no formato mesmo da União Europeia, ou seja, é um título de residência que é pela Comissão Europeia, não é só aplicada apenas a Portugal, é aplicada a outros países da União Europeia também. E aí, ele é um cartão que te permite, inclusive, que você peça já estando dentro do território. Porém, você precisa sim se enquadrar nos requisitos para esse tipo de cartão. Então, por exemplo, primeiro, você precisa sim demonstrar que você está contratado por uma empresa, tá bem? Isso é importantíssimo falar aqui, porque tem que ser realmente um contrato subordinado com duração de pelo menos 1 ano. E detalhe, não pode ser aqui você ser trabalhador autônomo, trabalhador independente. Tem que ser mesmo um contrato de trabalho. Então, você tem que ter esse contrato de trabalho com uma empresa. Daqui eu não falo nem só de Portugal, porque você pode pedir o Blue Card para outros países, tá? Lembrando que cada país, cada estado membro vai ter requisitos próprios para você adquirir esse Blue Card. E aí, o que é que acontece, pessoal? Para ter esse Blue Card, você tem que ser
o que eles consideram um profissional altamente qualificado com esse contrato de trabalho subordinado, que tem que ter uma duração de pelo menos 1 ano, esse contrato, tá? Eu tô batendo muito nessa tecla porque aqui existem muitas pessoas que trabalham como trabalhadores autônomos, principalmente quando são profissionais liberais, então, e passam recibos verdes, tá? Então, isso não se enquadra para você ter o Blue Card. Você realmente precisa ter um contrato subordinado, trabalhar para o trem, para você ter direito ao cartão, tá certo? Outro requisito é que você precisa demonstrar a sua qualificação profissional, ou seja, você precisa demonstrar um diploma. Outro requisito também importante é em relação à sua remuneração. Não basta apenas ter um contrato. Esse contrato, ele tem que ter, obviamente, uma remuneração. O salário anual bruto tem que ser pelo menos um salário e meio do salário médio anual aqui em Portugal. Então, é uma remuneração um pouco acima, tá? Do que, enfim, os salários aqui normalmente são, para poder você ter, se enquadrar nesse requisito para ter acesso, a ter direito ao Blue Card. Lembrando que esses requisitos que eu estou falando aqui para vocês é em relação a Portugal. O Blue Card, ele é um tipo de cartão, ou seja, o cartão azul, ele pode ser solicitado em qualquer país da Europa. Porém, cada país vai ter os seus requisitos necessários, tá certo? Então, esses aqui que eu tô dando alguns aqui para vocês, né, falando sobre alguns para vocês, especificamente de Portugal. E aí, com esse Blue Card, depois também de 2 anos no país, você consegue ir para outro país, mas claro, respeitando os requisitos daquele outro país. Você não se livra dos requisitos de cada Estado membro. Cada Estado membro vai ter os requisitos necessários para você, obviamente, estar legal naquele país. Então, muita atenção a isso, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, tanto do visto D3, que não é apenas aplicável para os profissionais de tecnologia, tirem esse mito que são os profissionais de tecnologia, mas tem possibilidade também de outros profissionais entrarem com esse pedido de visto, claro, seguindo esses requisitos, tá bem? E outros também, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, podemos ter uma reunião de consultoria e aí realmente analisar o seu caso e verificar se o visto D3 é realmente o mais indicado para você ou se outro tipo de visto é o mais indicado na sua situação, tá bem? E também trazer um pouco também sobre essa informação do Blue Card, que muita gente também me pergunta. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, desse vídeo e até a próxima!